Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Se quiserem conhecer mais sobre o meu currículo e apresentação, acessem lá no canal Hora da Roda, que eu digo lá a minha formação. Hoje eu vou falar sobre características de pais e educadores do século XXI, para as crianças de hoje. O que essas pessoas precisam ter para conseguir ensinar essas crianças? Vamos lá! A primeira característica é que são pessoas que dão atenção às crianças e jovens. E o que é dar atenção a alguém? Bom, você mesmo deve saber. Quando você fala, você não me dá atenção, você está querendo dizer que essa pessoa não liga para você, não escuta você, não conhece você, não faz o que você fala. Então, para você dar atenção para o jovem e para a criança, é necessário que você faça exatamente isso. Esteja com ela, dê atenção a ela, as coisas que ela traz, que ela fala, o modo como ela se comunica, tudo isso deve ser algo que você leva em consideração e procura incluir isso no seu dia a dia. No caso de pais, dar atenção significa estar junto, levar para passear, saber do que gosta, ouvir o que a criança fala, o que ela pergunta, estar com ela na resolução de problemas. E no caso de professores, dar atenção é conhecer os alunos, conhecer a classe, preparar bem uma aula. Então isso é uma característica, porque antigamente a gente pode bem lembrar que criança era só criança, então não era para dar atenção a elas. Só que as coisas mudaram, as crianças têm muito a nos ensinar, então nós precisamos estar com elas mais tempo. Essa é uma característica muito importante para que você consiga passar coisas para elas, porque geralmente elas também não dão atenção a quem não dá atenção a elas hoje em dia. A segunda característica é que são educadores que não criam mais expectativas. Hoje o mundo é muito amplo, Antigamente parece que todos os pais queriam que seus filhos fossem médicos e advogados para serem chamados de doutores, Mas hoje as coisas mudaram. Hoje está surgindo uma gama de profissões que a gente nem sabe da onde vem e elas surgem. E a gente não pode esperar que os nossos alunos e os nossos filhos sejam apenas advogados ou médicos, porque tem muito mais a escolher. Então, não criar expectativas significa não colocar os seus desejos em cima do outro, que é no caso aqui o aluno ou o filho, A gente tem muito disso, de passar aquilo que a gente quer pra gente, pro outro, mas nem sempre isso é o melhor para eles, isso é o que vai trazer felicidade. E hoje tem muita coisa que a gente nem sabe que existe surgindo por aí. A terceira, característica, que são educadores que dialogam, mais. O que é isso? É conversar mesmo, escutar mais, sabem ouvir e sabem explicar as coisas. Dialogar é manter uma conversa, um diálogo, onde nem sempre, você possa concordar. Ou seja, você pode discordar também. Vocês sabem que cordes, ele tem coração em latim. Então, a palavra concordo é algo que passa pelo seu coração e discordo, ela não passa pelo seu coração. Mas justamente esse fato de você ter essa maneira de dialogar é melhor com as crianças e jovens de hoje, porque eles compreendem mais os seus motivos por estar trazendo aquela ordem ou aquele pedido. Se você explica, eles entendem e acabam fazendo. Às vezes um simples vai tomar banho, eles não concordam com aquilo. Mas quando você explica, olha, é melhor você tomar banho agora, porque amanhã vai ter limpeza na caixa d'água e não vai ter água, ou vai anoitecer e vai esfriar. Alguma coisa desse tipo, ou tem mais gente para tomar banho, vai na frente, eles entendem. Então, o diálogo e a explicação, ela vem junto. Da mesma forma, você chegar para dar uma aula, Agora eu estou falando para os professores, ou mesmo para pais que queiram ensinar. Sem explicar o porquê que você está ensinando aquilo, é muito difícil a pessoa se contextualizar ali. Então, quando você vai dar
uma aula de ciências e você quer explicar uma coisa, você tem que explicar o porquê daquilo. Como, por exemplo, do que estamos falando? Estamos falando do que quando tem um laguinho cheio de alga em cima, de poluição da água. Então você tem que contextualizar tudo para que a criança entre naquilo e ainda mostrar com exemplos, se você não tiver exemplos reais, filmes, fotos, para que ela entenda o porquê está sendo ensinado aquilo. Senão fica sem sentido e o diálogo e a explicação entram aí. A quarta característica é o respeito à personalidade. Aqui eu não estou falando nem a individualidade, porque a individualidade é uma coisa óbvia, todos nós temos, né? Nós somos indivíduos numa sociedade e cada um tem o seu pensamento. Agora, a personalidade, geralmente a gente nasce com ela. O que eu quero dizer por isso é que tem pessoas que nascem e são mais quietas, tem outras que ao nascer são mais agitadas, tem umas que mamam de um jeito, outras que mamam daquele outro jeito. E essa personalidade, não a personalidade que a gente vai criando no decorrer das nossas interações, não é essa que eu estou falando, que essa não é o que a gente é mesmo, mas você conhece o seu filho e o seu aluno por aquelas características que ele demonstra todo dia, toda hora, tá com ele. Então aquela criança mais reservada, que não faz perguntas, que procura se manter mais no cantinho dela, ela é mesmo mais reservada, ela não tá fingindo ali. Ela é daquele jeito e você precisa respeitar isso no sentido de fazê-la evoluir sem causar um dano nela. Então você não vai expor ela de uma forma que ela se sinta numa situação vexatória, nem nada disso. Você vai compreender aquilo, mas ajudar ela devagarzinho, começar a trazer as perguntas, se expor mais nas situações, desenvolver mais a oralidade, de uma forma sutil e que ela vá se desenvolvendo com isso. Uma quinta característica é que são pais e educadores que ensinam com exemplos. Nada melhor do que ensinar com exemplos, porque as palavras, né? Eu já escutei isso, as palavras voam, elas não são tão constantes como exemplos. Se você é um professor que entra na classe todo dia mal-humorado, que você reclama das outras turmas, que você está cansado do seu trabalho, exatamente isso você vai passar para os seus alunos vão ter essa visão de você, que você é uma pessoa que não está feliz com aquilo que está fazendo. Então, como é que você vai se atrever a aconselhar uma vocação para eles, se nem mesmo você está na sua? Então, é muito importante que a gente ensine com exemplos. Se você fala que é importante a sustentabilidade, você não pode sair por aí comprando o shopping inteiro. Você não pode falar que é errado falar mal das pessoas e falar mal de todo mundo, falar que é errado o racismo e ter preconceitos e passá-los a todo minuto para as crianças. Isso é coisa que deixa eles confusos, porque ele fala assim, poxa, meu pai fala que é importante reciclar, mas não recicla nada, joga lixo na rua. Então é muito importante que a gente ensine com os nossos exemplos, porque eles vão imitar, né, aquilo que a gente é. Uma outra característica de pais e educadores é entender a privacidade das crianças. Hoje em dia é muito importante para eles terem a privacidade deles, porque eles entram em programas, em sites, em aplicativos, né, como o TikTok, Discord, tem vários aí. E a gente não pode ficar de forma invasiva, né, pegando as coisas deles. Imagina só deixar um diário ou um celular e daí depois ver que o pai ou a mãe mexeu, revirou tudo. Isso é muito chato. Então, a privacidade hoje é importante porque eles já têm coisas que são deles. E como você faz para saber dessas coisas? É naquele outro ponto, você dando atenção, dialogando, a criança sempre vai comentar uma coisa ou outra que pode, às vezes, não ter tanta relevância para ela, mas se você prestar bem atenção, nas palavras dela tem relevância o que elas trazem ali. Como, por exemplo, uma simples conversa, às vezes, na hora da refeição.
Ah, porque hoje eu estava no Discord e aconteceu que um falou isso, o outro falou aquilo, e daí veio um outro falou isso, e daí ali já é um momento educacional, onde você pode ensinar a respeito de tudo isso que falaram e como a visão que ela teve e qual foi a conclusão que ela chegou sobre tudo. É muito importante aproveitar essas conversas de uma forma educativa e não assim punindo ou recriminando. Dessa forma não é legal, mas que você faça ela ter uma visão sobre aquele assunto que ela está trazendo. E geralmente os filhos que confiam nos pais, sabem que não são vigiados nem nada disso, eles costumam contar mais as coisas do que aqueles filhos que são proibidos e vigiados e restringidos de uma série de coisas. Esses guardam mais segredo mesmo, porque sabem que não pode confiar nos pais para contar tudo. Uma outra característica que temos também é que são pais e educadores que sabem dizer não. Porque hoje está tudo muito permissivo, todo mundo permite tudo, quer comprar, compra tudo, desde que você fique aí quietinho no seu canto, eu vou te dar todos os jogos que você quer, tudo que você não quer também, e não é bem assim. Hoje nós estamos aí com uma sociedade que não é resiliente, não aceitam uma negativa, e é muito importante a construção desse sentido de ir atrás das coisas, de conseguir, de ter um certo esforço para que aquilo venha até você, e não totalmente tudo sim, porque na vida, alguma hora, essa pessoa vai tomar um não, né? São tantas situações que a gente toma não, e a gente tem que saber que é assim mesmo e saber ser forte e lidar com elas. Então, é muito importante que você não deixe o seu filho comer a pizza toda, comer o bolo todo. É importante que ele saiba que tem limites. Existem limites. E esses limites, para as crianças e para os jovens, são saudáveis, porque fortificam eles. Não deixam eles mais fracos, como você pode pensar. Eles fortificam. Traz mais perseverança e mais dinamismo na vida da pessoa. Ela fica triste por um lado, mas por outro, que é porque aquilo não é o melhor para ela. Esse não tem que ser mostrado como algo que não dá para ser naquele momento, mas que pode ser depois, dependendo de tal e tal coisa, certo? Isso é muito importante também. Outra característica fundamental é ajudar essa criança, esse jovem, a descobrir as coisas que ele tem mais vocação, que ele tem mais facilidade, que dão mais prazer. Na escola, os professores podem fazer isso com muita facilidade, porque é muito notório quando um aluno se destaca em algo perante os outros. Então, você sabe que é por ali que aquele assunto, seja lá um desenho, ou a matemática, ou as ciências, pode ser mais estimulado e desenvolvido. A mesma coisa em casa. Se os pais despertam na criança várias possibilidades de experiências, né, e fazem ela ter contato com bastante coisa, em uma delas a criança vai mostrar mais interesse, vai se sobressair mais, e isso são atividades que dão prazer à vida, né, porque são as coisas que a gente gosta de fazer. E é muito importante que nós, como educadores, a gente possa trazer essa descoberta a eles, proporcionando então muitos sentidos, muitas experiências, tanto na gastronomia, quanto nos esportes, quanto nos assuntos, e isso vai trazendo uma riqueza à vida dessa pessoa, dessa criança e desse jovem, e ele vai juntando várias experiências para depois, né, tornar-se uma vocação ou um hobby ou algo que deixe a vida dele mais prazerosa, o que é muito importante na vida de um ser humano. Mais uma característica é que são participativos esses educadores, ou seja, participar não é só participar de uma reunião de pais no colégio ou de uma apresentação, não, participar é participar do dia da pessoa. É um professor que entra na classe e pergunta: como vocês estão hoje? Tá tudo bem com todo mundo aqui? Tem alguém que está com alguma coisa? E dá esse espaço para que eles falem, para que eles se expressem nos sentimentos e nas emoções. E a mesma coisa como pais fazerem isso também com os filhos. Não é só uma única pergunta: estudou hoje? Foi tudo bem na escola?
Não, é saber como é que ele tá, se dormiu bem, se tá tudo bem, porque acontecem coisas no dia das pessoas e muitas vezes seu filho chega diferente e você pergunta: foi tudo bem na escola? Na escola foi, mas aconteceu uma outra coisa com o colega, ou com a namorada, ou com o amigo, e ele tá ali com coisas travadas. Então é muito importante essa participação também de saber o que ele está aprendendo na escola, o que tem para fazer, o que o professor está pedindo, para que você possa também muitas vezes se manifestar junto aos professores, para dar uma ideia, para contar a percepção de como está sendo em casa. Isso é muito importante que você acompanhe e participe então do dia a dia da pessoa, e não apenas com perguntas vazias, que a pessoa chega uma hora que ela acaba só respondendo tudo bem, para que não tenha que falar mais nada. Mas é muito importante a participação e diária, né, sobre os assuntos que ocorrem. E a última dica é que aqueles pais e professores que conhecem os gostos de seus alunos, de seus filhos, porque tem pai, tem mãe que não sabem nem do que o filho gosta. Não sabe que prefere uma coisa a outra, uma cor a outra, um assunto a outra, não conversa nunca do que ele gosta. E daí fica difícil uma relação de confiança se estabelecer, uma amizade, porque não tem nenhum interesse em saber, tanto faz o que gosta, o que não gosta. O que interessa é que eu tenho os meus problemas, eu tenho a minha vida, então assim não funciona para uma educação mais moderna. É isso que eu estou querendo passar aqui, que faz parte hoje dos pais e professores conhecerem os seus alunos, conhecerem aquela turma, conhecer quem está diante dele. E essa pessoa, gente, ela não necessariamente tem que gostar de tudo que você gosta, porque mesmo sendo seu filho, ele não é obrigado a gostar daquilo que você gosta. Ele é um indivíduo, como eu falei, então isso tem que ser respeitado. Porque muitas vezes você gosta de carne, mas pode ser que essa criança não goste. E daí tem que haver um respeito e uma não imposição a isso. E buscar outras alternativas. Já que não come carne, vamos dar ovos, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui para que continue tendo as proteínas. Então, é mais ou menos nessa linha que eu estava querendo passar. Eu espero que tenha sido útil. Se você gostou, se você pôde aprender alguma coisa, deixa um like para mim, comenta e até mais. Muito obrigada.